Já estamos gravando agora, ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, então, para todos, né? Conforme a hora que estão assistindo essa live, ou então a gravação dela, né? Que vai ficar nos arquivos do Sinfri, né? Que em parceria com o Escritório Gouveia dos Reis Advogados está promovendo essa participação para as associadas, para os parceiros que se interessarem, né, e quiserem estar um pouco mais atualizados. A proposta, então, é trazer novidades, é trazer soluções, né, deixar todo mundo antenado enfim, mostrar as opções e evitar até eventuais problemas judiciais no futuro, né. Então, nós vamos propor, como a gente costuma fazer, uma autoapresentação de cada pessoa que vai falar durante o momento que for falar. Então, eu queria só fazer essa pequena abertura, né? Eu vou manter a boa tradição e passar a palavra para o presidente para fazer a abertura oficial. Depois eu vou passar a palavra para cada uma das integrantes que vão falar. E logo que começarem, já vão se auto-apresentar, então, tá? Então, nós vamos tentar, como quase sempre, né? Vamos tentar encaixar essa live em 1 hora, para melhor ocupar o tempo de quem está assistindo, né? Todos os participantes que estão assistindo ao vivo podem e devem interagir se quiserem, tá? Nos interrompendo para fazer comentários ou perguntas, se quiserem, ou para quem estiver assistindo depois, também pode escrever para o Sinfri, que com a ajuda da equipe jurídica, né, e com a equipe das doutoras, vamos ajudar a dar um retorno no caso de hoje, né, para responder. Então, presidente Erwin, por favor, por gentileza, pode fazer a abertura oficial. Muito bem, boa tarde a todos. Obrigado, Gil, pela introdução. Meu nome, então, é Erwin Steigleder. Eu estou, nesse momento, presidente do Sinfri, Sindicato da Fiação e Tecelagem da Foz do Itajaí, do Rio Itajaí. E a cada 15 dias, particularmente, nós temos feito uma live, sempre com assuntos que são do interesse da nossa categoria, a partir de sugestões, então, dos participantes do nosso sindicato, em parceria com o Escritório Gouveia dos Reis, que também nos assessora nas atividades, enfim, do nosso sindicato. Gostaríamos, então, de desejar, dar as boas-vindas a todos, só salientando, né, Gil, que pedir que todos mantenham os microfones no modo mudo, para que a gente possa ir desenvolvendo a nossa exposição, e na medida que tem interesse, esse é para ser, na verdade, um diálogo, e na medida que cada um tem interesse, pode levantar a mão, interromper, sem problema nenhum. Eu, particularmente, sempre digo que eu interrompo bastante, eu pergunto bastante mesmo, então eu gostaria de deixar à vontade para que todos participem e questionem. Este tema, especificamente, na data de hoje, dos efeitos da pandemia, na verdade, né, os reflexos da empresa, que está colocado lá como saúde mental na pauta corporativa, um tema importantíssimo, que nós gostaríamos que todas as empresas debatessem. Este de hoje é apenas um pontapé inicial para esse tema, porque nós convidamos, então, a psicóloga Camila Barreto para fazer a exposição conosco, em parceria com a Flávia Curti, que é da VLRH, que são especialistas nesta área de recursos humanos, e que eu tenho certeza que vai ser um tema bastante importante para todos nós. Então, enfim, me alonguei demais, devolvo a palavra, então, para a Gil, para que para a gente dar sequência e bom trabalho para todos nós. Então, tá bom. Então, pegando a palavra, né, meu nome é Gil Becker, eu sou advogada de direito empresarial, trabalhista, previdenciário, gosto de ajudar as empresas, né? Nós aqui do Gouveia dos Reis Advogados estamos hoje aqui com o Sinfri, então, e com as psicólogas, senhora Camila Barreto, e com a executiva de recursos humanos, senhora Flávia Curti, apresentando informações, então, para ajudar no entendimento, né, da saúde mental no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, que é o tema de hoje, né, para que os empresários, as associadas, os parceiros, possam saber qual que é o seu papel nesse contexto, né, possam saber opções do que fazer para promover um ambiente mais saudável e, consequentemente, um ambiente mais produtivo para todos, né. Então, queria agradecer a presença de todos e todas e passar a palavra, então, acredito que seja com a psicóloga senhora Camila ou a Flávia, não sei quem vai dar prosseguimento, então, fiquem à vontade, por favor. Eu estou muito feliz, né, muito agradecida aí com o convite.
É uma honra, né, em nome da Velha, aqui, falar de um tema que eu escolhi trabalhar e que eu gosto bastante, e estou muito, muito satisfeita e muito agradecida. Então, eu vou apresentar a Flávia, né? A Flávia é a sócia fundadora da Vele. Ela é uma especialista em gestão de pessoas, é jornalista de formação, né? Administradora, e é uma pessoa que eu estimo muito, que eu conheço há muito tempo, e nós nos juntamos aí em parceria, que eu sou psicóloga clínica, trabalho em parceria com a Vele desde 2019. E eu construí a minha carreira na área organizacional, me formei em psicologia pela FURB em 2004, e desde 2001 comecei aí com estágios na área de recursos humanos, mas assim que eu me formei, quando eu fui escolher minha pós-graduação, mesmo trabalhando na área de recursos humanos, eu escolhi pós em saúde mental. E lá atrás, com 20 e poucos aninhos, assim, algo me dizia que esse assunto ainda ia render. E então eu trilhei uma carreira aí, e desde 2016 eu tenho atuado então na área clínica. E lá atrás, né, eu falo um pouquinho disso porque lá em 2004, depois quando eu terminei as matérias dessa pós e tal, eu fiz o meu artigo, eu lembro que era Saúde Mental do Trabalhador, mas eu me sentia na época falando sozinha, assim, e eu, né, afundada, entre aspas, nos assuntos de gestão de pessoas da época, e eu, em paralelo com esse assunto, na época não consegui juntar os dois mundos, e hoje, aí, né, uma jornada depois, eu estou conseguindo integrar e estou muito feliz. Então, além, né, de estar atuando aí em parceria com a Vele, eu tenho feito aí alguns estudos, né, sou bem enxerida, gosto de pesquisar bastante, e eu e a Flávia construímos esse encontro de hoje, bem como vocês falaram, né, como um bate-papo, uma conversa mesmo. Então, a gente se programou aí para falar um pouquinho, né, de conceitos, que a gente sempre pensa assim, poxa, é um assunto que ele é grande, ele é complexo, por onde começar, né, a traduzir ele. Então, foi dessa forma que a gente foi fazendo. Então, a gente vai falar um pouquinho da parte conceitual, vamos falar um pouquinho de mitos sobre o assunto, vamos trazer, né, a gente vai apresentar aí alguns números, alguns levantamentos, a gente já tem aí alguns dados já de um tempo, né, de pesquisas, estudos. Vamos falar um pouquinho desse tema dentro do ambiente corporativo e apresentar aí algumas possibilidades, né, de por onde começar. A gente está chamando dessa forma. Então, a ideia, pessoal, desse momento é sensibilizar mesmo, né? Muitas vezes, como eu falei, o assunto ele é grande, ele é complexo, ele, até antes da pandemia, já tinham vários sinais de alerta, né, de que era necessário investir nele, e a pandemia veio alavancar aí, e agora a gente tem visto cada vez mais esse assunto vindo à tona, né, o que é muito importante, muito bom. Então, dando o primeiro passo, assim, para a nossa conversa, a ideia aqui agora é fazer uma reflexão, assim, de conceitos. Se cada um de nós aqui fôssemos dando um passinho, assim, né, antes de falar da saúde mental, pensar em saúde. Então, se a gente pudesse aqui bater, né, um papo e cada um falar uma palavra ou o que pensa do que é saúde. Eu imagino que nós montaríamos aí talvez mais de um conceito, né? Então, o que é saúde, afinal de contas, né? Então, é não ter doença, comer bem, fazer atividade física, o que é, né? Então, para a gente não se, né, se perder, assim, muitos conceitos, porque também tem essa característica, porque ela é muito relacionada a situações culturais, a gente vai falar um pouquinho do conceito da OMS, né? Que tem sido muito falada, já está popularizada, que é a Organização Mundial da Saúde, né? Então, o que a OMS fala sobre saúde, né? A saúde como muito mais do que não ter doença.
Então, é um estado de completo bem-estar. Então, bem-estar. Mas um bem-estar físico somente? Não. É o bem-estar físico, é o bem-estar mental, é o bem-estar social. Então, a gente não pode pensar na saúde só como, eu não estou doente, logo eu tenho saúde. Por que a gente falou disso, né? Porque dentro do conceito de saúde, segundo a OMS, a gente está vendo ali que está falando da parte de saúde mental. Então, não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Então, a mesma ideia agora é a gente exercitar assim, poxa, se eu fosse falar direto, né? O que é saúde mental? Talvez aqui cada um também falaria aí, né? O que pensa que é saúde mental? Será que eu tá bem, tá zen, tá tranquilo? Eu não ter nenhum transtorno, nenhum diagnóstico? Na mesma linha, né? Também tendo como uma referência aí a OMS, também falando de bem-estar. E esse conceito, ele precisa de uma ressalva, porque a gente também precisa resguardar as questões culturais, né? Mas, de um modo geral, a gente pode olhar para esse conceito e pensar, bom, realmente ele abrange vários aspectos, né? Então, pensando no indivíduo, né? O indivíduo que consegue exercer, né, as próprias habilidades, consegue lidar com os estresses da vida, com as mudanças, e consegue trabalhar produtivamente e, além disso, contribuir para a comunidade. Então, se eu olho o conceito de saúde, penso que a saúde mental está dentro, olha quantas coisas estão envolvidas. Então, a gente começa a nossa conversa tendo isso como pano de fundo, né? Lembrando, a gente está trazendo, tentando descomplicar, né, o que é complexo aí. Então, em seguida, aqui a gente teve agora no mês de abril, dia 7, o Dia Mundial da Saúde, tá? Que é comemorado desde a fundação da Organização Mundial da Saúde, então, 1948 é a data de fundação, então a gente viu agora, e a campanha da saúde desse ano foi a construção de um mundo mais justo, equitativo e saudável. Tá? Então, eu trouxe isso também porque a gente está com esse mês aí comemorando o Dia Mundial da Saúde. Então, vamos falar um pouquinho agora, a gente vai dando um zoom, né, dentro da saúde mental, como eu falei... Camila, Oi? Deixa eu te perguntar, eu não sei se tu estás já avançando os slides, vai se compartilhar algum material conosco, não? Eu estou avançando. Não, eu acho que não tá passando para nós, então, o slide, eu acho que tem que subir, aí, agora sim. Foi? Agora está assim, perfeito. Deu um delay, talvez? Isso, nós estávamos na dúvida se estava passando, agora ok, estamos vendo. Tá bom. Então, voltando um pouquinho, eu falei do conceito da saúde, falei do conceito da saúde mental, ambos pensando pela perspectiva da OMS. Então, vamos falar um pouquinho mais da saúde mental, ela como parte integrante da saúde, né? Não é também só a ausência de transtornos mentais. Quando a gente pensar em saúde mental, a gente tem que pensar em vários fatores envolvidos, socioeconômicos, biológicos, ambientais. Então, é multifatorial. Assim como a saúde física é fundamental na prevenção de acidentes, de doenças, qualidade de vida, bem-estar. Quando é que ela está em risco? Também por uma série de questões, por isso a complexidade do assunto, né? E ela ainda é cercada de muitos preconceitos, mitos, e a gente vai falar um pouquinho disso agora. Porque a ideia nesse bate-papo, como eu falei, de sensibilização, é a gente desconstruir também algumas coisas em torno do assunto, tá? Então, falando um pouquinho de preconceito, né? A gente vai falar aí de situações que talvez vocês já tenham escutado, percebido, e aqui a gente vai dar só um zoom. Existem, né, essas análises aqui, a gente conversou, trocou uma ideia, né, e a gente percebe, assim, eu, principalmente pela minha prática, pelo meu trabalho, há muitas dúvidas, muito desconhecimento sobre o assunto, então, uma associação até com a história, né, do sofrimento mental, da história da loucura, o como isso veio desde a antiguidade até os tempos atuais. Então,
lá, né, Idade Média, associação aí com questões até religiosas, depois a forma como as pessoas que sofriam, tinham um sofrimento psíquico, eram tratadas. Então, a gente carrega, assim, um legado histórico, né? Então, quando a gente vai se atualizando e vai vendo, né, inclusive agora, reformas que estão sendo feitas, ainda uma luta muito grande, né, sobre o assunto da antimanicomial, enfim, muitas dúvidas sobre os tratamentos, né, muitos mitos sobre o uso de medicação, o que pode ser feito em alguns casos, muito medo, então as pessoas têm vergonha, não querem se expor. Existem estudos que dizem, né, que de cada 10 trabalhadores no mundo, 3 em cada 10, né, que estão sofrendo, né, com alguma questão de saúde mental, não falam, né, guardam isso por medo de como que, né, isso vai ser tratado, até por desconhecimento, né. Então, as famílias, por exemplo, que têm crianças que estão com algum sofrimento, porque o sofrimento ele não escolhe etnia, raça, idade, né, qualquer um de nós, em qualquer tempo da vida, pode sofrer alguma questão aí. Então, quando, por exemplo, quando uma criança, um adolescente está envolvido, a família se sente também culpada, né, exposta. Então, essa questão toda da receptividade social. E se a gente for pensar, né, eu, como profissional da área, penso que se nós puder, e a gente já tem avançado sobre isso, a gente vê, se a gente puder pensar desde a educação escolar, né, que não, é a escola e a sua função social para além da matemática, da história, né, e que se pudesse lá, algumas iniciativas já têm acontecido, né, sobre isso que eu vou falar, que é a educação emocional. Né? Então, se a gente está falando de desinformação no mundo dos adultos, se a gente pensar que isso poderia estar sendo feito desde a base, tudo isso poderia estar ajudando, né? Mas isso aqui é só para mostrar um pano de fundo de algumas das dificuldades em torno do assunto, né? Ô, Camila, Oi? Desculpa te interromper, tu sabe que a gente, quando a gente começou a preparar, né, conversando contigo, com a Flávia, etc., pensando nesse tema da saúde mental, até por sugestão de vocês mesmo, a gente começa naturalmente a prestar um pouco mais atenção nesse tema. E por incrível que pareça, ao longo, vamos dizer, de 2 semanas que a gente está planejando essa exposição e tudo mais, eu comecei a observar a quantidade de temas que têm sido trazidos na mídia, de uma forma geral, sobre a questão da saúde mental. E Sim. 2 coisas que tu falaste ali muito interessante, a questão do preconceito e do medo. Todo o material, que sempre que eu vejo alguma coisa, e hoje mesmo eu acabei recebendo mais uma newsletter a respeito disso, no Olhar Digital, o tema até dizia assim, né, como a pandemia mudou a nossa saúde mental, tu vê, um tema de hoje. E abordando sempre a mesma coisa, o preconceito, quer dizer, nós mesmos temos preconceito em relação a termos problemas mentais que seja, né? Quando a gente pensa em problema mental, já pensa em loucura, e aí vem o preconceito, né? Não é loucura. E o próprio, às vezes, o funcionário, o nosso filho, o marido, mulher e etc., tem aquele preconceito de dizer, não, eu não vou num psicólogo, eu não vou num psiquiatra, porque isso é coisa de louco. Não é? A pandemia tem trazido problemas desse nível para todos nós. E a gente tem que abrir mão desse preconceito e tratar isso realmente como uma questão de saúde pública. Então, aí está a questão do preconceito, e o lado do medo é de que eu, enquanto funcionário, não chego. Eu posso chegar na empresa e dizer que eu estou com dor no fígado, eu estou com um determinado problema na coluna, a gente chega e fala isso para a empresa, preciso de ir no médico e tal. Mas ninguém tem a coragem, e aí vem a questão do medo mesmo, de chegar na empresa dizendo, olha, eu estou com um problema psicológico, estou precisando de algum apoio psicológico. A gente tem essa questão do medo e do preconceito ao mesmo tempo. Isso é talvez o principal problema que a gente tem que abordar, e eu acho que a importância desse nosso debate vem daí também. Muito obrigada pelos teus comentários, eu acho que essa é a tônica, Ervin. E até a gente fala disso agora nesse ponto, né, que a gente se organizou, mas vai retomar isso bem para o fim das considerações,
porque essa é a tônica, né? Se a gente for deixar aqui, né, dá para fazer uma outra live sobre isso que eu vou falar agora, que eu vou dar só um tiquinho, assim, né? Mas quem de nós aqui, ou vai lembrar de quando era criança, ou vai ter contato com uma criança, enfim, em algum momento já interagiu com uma criança, né? Que já não possa ter visto, né? Por exemplo, uma cena assim do tipo, não precisa chorar, não foi nada. Não precisa chorar, passou. Que isso que tá chorando por causa disso? Ou medo. Para que ter medo, menino? Esse negócio aqui, você tá no seu quarto, o escuro não tem luz. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque nós, desde piquititicos, não somos culturalmente, vamos falar agora aqui, né? Nós aqui, da nossa cultura, enfim, não somos, a gente não aprende, a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Então, para um pai, para uma mãe, para um educador, quem de nós aqui não viveu experiências, né, ou iguais ou parecidas com essas que eu estou citando, mas aí você vai ampliando isso, e você hoje atualiza, né, 27 de abril, e a gente ainda encontra, sim, né, situações que se transformam em outras aí, né, como eu estou citando aqui os mitos, né, por exemplo, que os problemas da mente são frutos da imaginação, é sinal de fraqueza, pessoa que toma remédio é uma pessoa fraca, que não tem força de vontade, se eu começo a tomar um medicamento, eu nunca mais vou parar, e não adianta procurar ajuda, porque não tem cura, ou fazer terapia, coisa de maluco, como você falou, do exemplo, né, é mais fácil dizer que eu vou no gastro lá, porque eu tô com o estômago doendo, do que, olha, hoje eu tenho terapia, né, e, enfim, vou chegar um pouquinho mais tarde, sei lá, alguma coisa desse tipo. Por exemplo, as pessoas que são acometidas de algum sofrimento, né, psíquico, são imprevisíveis, são perigosas, e aqui, né, ou que quando alguém, por exemplo, a questão do suicídio, que é extremamente delicado, é um assunto super, que exige um cuidado extremo, assim, quem para chamar atenção, a gente ainda encontra pessoas que acham que alguém que manifesta um pensamento suicida, uma ideação suicida, está chamando atenção, que não vai colocar isso em prática, quem está falando muito não vai fazer, quando, na verdade, quem tem algum tipo de questões relacionadas a isso precisa urgente de ajuda e ajuda profissional, né? E a depressão, trouxe só ela aqui nesses tópicos, mas a depressão, que uma das, né, as projeções lá de 2009 apontavam que 2030 vai ser a doença mais comum no planeta Terra. Então, pensem que ainda há pessoas que acham que é não pensar positivo, que é uma pessoa que vê só o lado ruim, que não tem força de vontade, enfim, a gente ainda encontra isso, né? Então, a gente está trazendo esse panorama, mas também quero dizer para vocês que, como profissional e como fuçadora e vou atrás, eu tenho visto também muita coisa sendo trazida à tona, alavancada pela pandemia, mas de que, existe caminho. Então, o que me mobiliza como pessoa e como profissional é pensar que a gente está aqui hoje, né, vai ficar 1 hora juntos falando sobre esse assunto, também para mostrar que existe tratamento, existe caminho, existe alternativa, né? E as pessoas que estão em sofrimento, elas não podem perder a esperança. E se por conta de um quadro depressivo, onde a esperança ela é afetada, que quem está em volta dela possa ajudá-la, tá? Camila, sabe que uma questão que eu acho que é muito importante a gente destacar é que justamente esse início da nossa conversa é para tentar levar para as empresas, para os funcionários, porque muitas vezes, eu estou focando nos funcionários, porque obviamente, né, é o nosso dia a dia, né, nós estamos num sindicato formado pelas empresas, etc. Mas isso vale para as pessoas que estão ao nosso redor, e aí família, etc., filhos, pai, mãe, e companheiro, etc., porque muitas vezes as pessoas não sabem onde procurar ajuda. Eles só sabem que eles estão se sentindo mal. E ainda como tu comentasse, né, a questão de enxergar a depressão como não sendo doença, como sendo uma frescura, né? Absolutamente, a depressão está hoje mundialmente reconhecida como um problema de saúde pública mesmo. E eu acho que a importância desta nossa discussão agora
é tentar abrir pelo menos um debate a respeito de como levar para os funcionários, novamente da empresa, que eles possam reconhecer que eles têm uma dificuldade e que, como tu dissesse, tem solução. Tem um canal onde eles podem buscar ajuda. Então, eu acho que a gente tem que, talvez, evoluir o nosso debate para isso. Como criar um canal de auxílio para as pessoas que estão enfrentando esses problemas da pandemia, porque estamos todos, né, envolvidos no mesmo barco aí. Sim. E pensem que, assim, lá em 2001, o relatório da Mundial de Saúde, né, 2001, 20 anos atrás, é um relatório grande, assim, que tá disponibilizado, tudo que a gente está falando aqui está disponível aí, né? O tema era uma fala ali, uma escrita era cuidar sim, excluir não, e a ciência e a sensibilidade combinadas para derrubar barreiras, 20 anos atrás, né? Então, aqui vamos avançar um pouquinho para a gente chegar aí nessa questão de caminhos, né? Mas aqui alguns levantamentos, números que assustam, mas que não podem nos paralisar, né? Pelo contrário, realmente reforçam o quanto a gente precisa tocar nesse assunto. Então, aqui falando, né, de que quase 1 bilhão de pessoas aí vivem com algum transtorno, alguma questão, né, de sofrimento mental, 3 milhões de pessoas morrendo por uso nocivo do álcool. A gente já sabe que a pandemia tem, claro, né, principalmente pessoas que já estavam com alguma predisposição, mas o uso do álcool é algo também muito importante a ser considerado. E uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio. Então, a gente tem aí os trabalhadores brasileiros, né? Nós, o Brasil, sendo o segundo país com maior nível de estresse no mundo, né? Então, a gente tem essa associação aqui sem fins lucrativos, é uma associação mundial que trabalha com pesquisa e sobre o estresse. E a gente tem no Brasil aí também 49% dos brasileiros aí com alguma crise de ansiedade, o esgotamento, o burnout, que está sendo tão falado, que é um agravamento do estresse aí, né? Também com números importantes. A ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, ansiedade em todos os seus, né, aspectos aí, e no mundo todo aí 260 milhões de pessoas sofrendo com ela, né? Aí falando um pouquinho ainda da depressão, que a gente já antecipou, pensando em mundo do trabalho, né, é a principal causa de incapacidade aí, ela é a terceira maior causa de afastamentos no trabalho e, como eu já tinha antecipado, 2030 aí já a projeção para ser a doença mais comum do mundo. Então, a questão de custos, né, pensando só na ansiedade e na depressão, a gente nem vai entrar em outros números aí, outros assuntos, outros sofrimentos, mais $1 trilhão a economia mundial, e a gente falando, né, podendo olhar também para o investimento, né, a cada dólar investido, já se sabe que existe o retorno aí, né, em termos de saúde, de produtividade, um retorno de $4. Isso tudo são dados do OMS, a OPAS Brasil. E essa frase aqui no fim vem desse relatório de 20 anos atrás, né? 20 anos atrás. Então, embora ainda haja muito por aprender, já temos conhecimentos e capacidades necessárias para reduzir o peso que as perturbações mentais e comportamentais representam para o mundo. Então, pensem que em 20 anos, o quanto a gente também já evoluiu em tratamento, em profissionais aí para ajudar, né? Então, vamos entrar um pouquinho agora. Então, a ideia Camila, foi fazer... deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se tu tens esse levantamento. Ali fala, né, obviamente, que a gente tem que ter essa preocupação enquanto sociedade, na verdade, os impactos que a depressão, a ansiedade, tudo mais trazem para a sociedade como um todo, o investimento que se gasta, o valor que se gasta em termos de tratamento, mas nas empresas, especificamente, eu não tenho conhecimento desse número, mas é fato que a pessoa, quando está deprimida, quando ela está preocupada, né, até no material que a gente tem acompanhado a respeito disso, de que a pandemia ela tem prejudicado as pessoas de 3 formas básicas, né? As pessoas ficam preocupadas em pegar o vírus, ou seja, e às vezes morrer por causa do vírus, mas também enquanto levar o vírus para as pessoas da sua família, da minha mulher, das minhas filhas em casa, é uma coisa que me preocupa, me angustia e etc. A segunda coisa, o isolamento social, que as pessoas acabam ficando sozinhas e se deprimem em função desse isolamento.
e a terceira, a questão do desemprego, das questões financeiras provocadas pela redução de ganho e tudo mais. Tudo isso acaba causando nas pessoas, nos profissionais, sejam empresários ou os colaboradores das empresas, algum tipo de preocupação que tira ela ou diminui a sua produtividade. A pergunta, então, é essa. Tu já viste algum número? Que impacto isso traz para as empresas? Porque eu não sei, nos meus funcionários aqui, o quanto a pandemia está afetando a sua produtividade. Eu não tenho nada para medir isso. Eu sei que, assim como eu sou afetado e eu tenho que lidar com os meus problemas, dificuldades financeiras da empresa e tudo mais, os colaboradores também têm o seu grau de preocupação na sua realidade. Tens algum levantamento para isso? O que isso tem afetado as empresas especificamente? Sim, e a gente vai falar aqui um pouquinho disso. Esse levantamento ele está disponível. Depois a gente vai passar aí os caminhos, né? Foi feito pela Vitude, que é uma plataforma digital de saúde mental, já que nasceu bem antes da pandemia. Eles fazem artigos, eles têm trabalho muito forte com psicoeducação e psicologia online. E eles fizeram um levantamento ano passado, em outubro, com 2.007 trabalhadores brasileiros, e o impacto da pandemia. A gente vai trazer alguns dados que não ia dar tempo de mostrar toda ela, né? Mas depois eu dou os caminhos, é só acessar e eles disponibilizam isso, tá? Gratuitamente. Então eu tenho essa referência. Camila, se você me permite, eu acho que a premissa básica, Ervin, é que não existe impacto zero. Nós somos seres humanos. Perfeito. Nós estamos todos inseridos nessa conjuntura que, em um momento ou outro, nos gera, se não o tempo todo, medo, angústia, preocupação, seja por nós, seja por quem está próximo da gente, seja pelo nosso negócio, pelo emprego. Então, assim, não existe impacto zero. Acho que esse é o nosso começo de conscientização, assim, dentro da companhia. Quer dizer, você hoje não tem como medir, não sabe aí dentro da sua empresa, mas parta do princípio de que há impacto na produtividade e há algo ainda mais grave, né, que é o aumento de acidentes, o aumento de afastamento, de absenteísmo. Então, esses indicadores, né, que a gente já comumente apura, eles podem também trazer algum sintoma desse impacto, tá? Porque não existe impacto zero. Estamos todos afetados. Eu gostaria de fazer, nós temos várias pessoas aí nos acompanhando também pelos canais, né, do YouTube e LinkedIn, etc. Só um comentário feito pelo Cristiano aqui. Entre os fatores decorrentes da pandemia estão o confinamento, o medo da infecção e preocupação com os familiares, afastamento da rede de amigos e escassez de atividades de lazer, que de uma forma resume aquilo que nós estávamos comentando, né? De fato, todos nós estamos sendo impactados. Isso, bem colocado aí, tudo isso que vocês foram falando, né? Não tem impacto zero, bem colocado, né, Flávia? E a gente já vinha antes da pandemia, né? Acho que não está passando aqui, peraí, deu uma travadinha. Já vinha aí, vocês estão vendo aqui? Opa, foi. Já vínhamos de um mundo chamado mundo VUCA, né? Quem nunca ouviu, mas é um termo que já estava sendo utilizado, né? Um mundo volátil, incerto, de alta complexidade, ambíguo, veio a pandemia, né? Então, viver, né, está complexo, difícil, muitas mudanças. Quando a gente pensa em futuro, né, de grandes transformações, e a sobrecarga, né? E isso para todos os níveis, né? É claro que a gente, né, se a gente for olhar, vão ter pessoas mais vulneráveis, em condições de vulnerabilidade muito maior, mas isso não desmerece nenhuma condição social, faixa etária, etnia, enfim, né? Todos são afetados. E segundo a ONU, se a gente for olhar para alguns fatores de risco aí para as empresas, né? Questões relacionadas a assédio, bullying, a sobrecarga de trabalho, aquilo tudo que está para além, né, do excesso. A gente veio aí com um trabalho remoto que já estava sendo falado antes da pandemia e ele veio com tudo, né? O que trouxe muitos benefícios para alguns negócios, mas também, né, cuidados que precisam ser tomados.
jornadas inflexíveis, ameaça de desemprego, que foi citada aí. Então, a gente ainda pode pensar em questões de comunicação, apoio, lideranças, né, não preparadas, a falta de clareza de metas, problemas de interação, de relacionamento. Então, quando a gente pensa assim, bom, fator de risco, pandemia, sim, claro, né, natural, mas vamos deixar um pouco de lado e vamos pensar assim só no dia a dia, né? Questões de base, de funcionamento do dia a dia de uma empresa, né? Se a gente não cuidar de coisas básicas como comunicação, esclarecimento de metas, o que eu faço, por que eu faço, tudo isso também pode trazer aí uma série de questões, né? E a não desvinculação, né? A gente não consegue hoje pensar, então tá, vida pessoal, né? Agora eu vou para o trabalho, eu separo. Não, nós não somos robôs, né? Então a gente tem sim uma interferência aí e a gente precisa considerar, mas a pessoa tem que saber separar, sim. Mas se ela está sofrendo com algumas questões lá fora, vai ser natural que aconteça. E a gente trazendo a pandemia de volta, está sendo impactado por ela aí, porque afeta esses exemplos aí que vocês trouxeram, né? Então, agora, de uma forma resumida, né, alguns impactos quando a gente pensa, né, na não saúde, nas questões que impactam e o que pode trazer aí para o mundo empresarial, a queda na produtividade, questões que vão afetar o clima, né, da empresa, a diminuição do engajamento, o aumento do absenteísmo, de afastamento, rotatividade, enfim, uma série de questões aí, né? Então, assim, aqui a gente vai separar o mundo, né, a saúde mental, o ambiente corporativo, um pouco antes da pandemia, como é que estava isso, né? Como é que esse assunto estava sendo tratado, né, pelo nosso olhar aqui, e depois da pandemia. Então, eu vou trazer um caso de que ficou bem conhecido aí, talvez vocês já tenham ouvido, se não ouvido, vou trazer aqui. Essa moça, ela é a Madeline, ela trabalha numa empresa de software, e lá em 2017, isso aconteceu, tá? Em julho de 2017, ela mandou um e-mail para o time lá, para a equipe, dizendo que ela ia tirar alguns dias para cuidar da saúde mental, e que ela voltaria na semana aí, uns dias depois, né, de tratar desse assunto. Até aí, troca de e-mails entre empresas, né, entre um caso aí de uma empresa. O CEO da empresa respondeu, agradecendo ela, né, pela iniciativa, por ela, né, falar de um assunto que a gente precisa se lembrar que realmente tirar alguns dias é importante para cuidar, né, da saúde e tal. Até aí, pô, legal, né? Mas o que ficou notório, por que eu trouxe isso, né? Ela pegou e jogou no Twitter a resposta dele. E a resposta, né, dele, quando o seu gestor valida a sua decisão. Ele, por sua vez, ficou impressionado com a repercussão, né? Ele, como que em 2017, essas questões de saúde mental ainda podem, né, no ambiente de trabalho, eu não acredito que isso ainda é um assunto tão controverso. Então, em 2017, esse caso teve 36 mil curtidas na época, a forma como ele se posicionou. Então, assim, o quanto vindo esse aval de cima para baixo, o quanto isso repercutiu de maneira muito positiva, né? E a campanha de 2017 da Organização Mundial de Saúde, de 2017, então, o Dia Mundial da Saúde Mental acontece em outubro, o da saúde é em abril e o da saúde mental em outubro. E a de 2017 foi um chamado para as empresas, né, para os gestores do mundo todo adotarem iniciativas que promovam o bem-estar físico, psicológico no ambiente de trabalho, tá? Então, em 2017, já, né, foi um ano, assim, onde, antes da pandemia, a gente tem aí já um registro, né, de como que esse assunto já estava sendo tratado. Aí veio a pandemia, né, e a gente, só como o Erwin já trouxe aí, né, o impacto sendo já considerado, né, principalmente agora já tem estudos sobre isso. Em 2020, a gente
palavras minhas, né, do que eu li aí, a gente aguentou bem. A nossa resiliência, o nosso enfrentamento foi, né, de estudos brasileiros. Mas 2021 as projeções já assustam mais, porque a gente está há muito tempo. Porque uma coisa é o problema, outra coisa é o tempo que a gente fica dentro do problema. E essa falta, né, de perspectiva, principalmente relacionada às questões do tratamento do assunto, né, vacina, enfim, tudo isso potencializa aí, né? Então, os psiquiatras fazendo alertas, e eu participei de um encontro agora em abril, um encontro que foi dedicado, né, foram 3 dias de muitos assuntos aí, que a próxima década vai ser a década da saúde mental, né, a gente vai ter vários impactos, já está tendo, né, de reações emocionais, psicológicas e neurológicas, né. Então, assim, falando da pesquisa, então, Ervin, falando agora um pouquinho de números de novo, né. Só posso fazer um comentário antes, Camila? Com certeza. Antes de entrar nos números aí, essa questão da preocupação, até fazendo uma associação com outro tema que nós temos debatido com certa constância aqui nas nossas lives, a questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que também é uma segunda tsunami. Eu estou ficando preocupado com essas tsunamis, sabe? Porque uma delas que virá é a falta de estrutura, a falta de preocupação que as empresas estão tendo com a proteção dos seus dados, com o correto tratamento desses dados. Isso, enfim, a gente discutiu em outras lives e faremos ainda a ampliação desse debate. Mas essa nova tsunami, que é essa ideia da síndrome do estresse pós-traumático, né? O que virá por aí após essa pandemia? Porque ela vai passar, né? Apesar de tudo que a gente vê, quando a gente olha a questão da onda de suicídios, da overdose de drogas, do consumo do álcool, como também as pessoas comentaram aqui no canal do YouTube, que eu estou lendo aqui alguns comentários, a questão do aumento da depressão, ansiedade, tudo isso a gente parece que pinta um quadro extremamente difícil, mas que, como tu estás colocando, tem solução, tem busca, a gente tem que buscar a ajuda psicológica, que é o que nós estamos começando a debater aqui. Preocupa, sim, a falta de iniciativa das empresas nesse sentido, né, de tratar esse problema com a devida atenção e importância que o tema tem. Diria, talvez, até com uma certa frustração pelo índice de participação que a gente tem visto neste tema de hoje, por exemplo. Talvez, na medida que o tempo vai passando, as empresas vão olhando com melhores olhos, mas, enfim, é um fato. Essa tsunami que está vindo aí da síndrome do estresse pós-traumático, que eu tenho lido em algumas matérias, a preocupação a curto e a longo prazo. O que virá por aí, né? Não é só uma coisa isolada neste momento. Isso, e como você falou, pegando a gente precisa, lá no comecinho eu comentei, a gente precisa olhar para os números, para os dados, para as projeções, mas a gente não pode paralisar, não pode se assustar com eles, pensar assim, que bom que temos informação, que bom que a gente pode olhar para isso e correr atrás, e buscar alternativa, pior é quando vem sem aviso, né? E para que a gente não, desde o indivíduo, lembra que o conceito lá pensa no indivíduo. Opa, ok, eu preciso, o que eu faço com isso? É mais ou menos por aí, né? E sobre as empresas, eu acredito que a gente tem um avanço grande ainda para dar no assunto, né? Mas só a quantidade de vezes que a gente escuta, que a gente vê hoje, né? O assunto vindo mais, pesquisas como essa. Em fevereiro eu participei de 2 eventos gratuitos falando disso nas empresas, né? Então acho que a gente tem boas também chances aí de aumentar o número de empresas agindo, né? Então essa aqui é uma pesquisa que está disponível, ela foi feita aí pela Vitude, né? Enfim, tem os créditos aí, é só buscar no Google que isso está disponível. E como estão os trabalhadores na pandemia, tá? Então, aqui a ideia, pessoal, pelo tempo e tal, a gente vai trazer alguns recortes, né, do lado, vamos chamar assim, né, das oportunidades que essa pesquisa apontou. É claro que ela falou sobre, eu falei, né, 2.007 entrevistados, no período de 14 a 19 de outubro, mais precisamente. Falou sobre a sobrecarga, o quanto, né, os impactos negativos, aí sim, mas o que eu trouxe, que a gente trouxe para vocês aqui, foram as mudanças
que a pandemia também ocasionou, né? Sobre, por exemplo, aqui nessa tela, né? Passei a valorizar mais o tempo com a minha família. O período da pandemia está sendo importante para eu repensar algumas escolhas, né? Eu estou tendo mais dificuldades em equilibrar a vida pessoal e profissional, né? Principalmente para quem ficou talvez até em trabalho remoto, né? Mas, né? O quanto também fez com que esse assunto entrasse de sola, tipo, não, o quanto a saúde, porque assim, onde tem pessoas, tem questões mentais, tem, né? A gente não tem como dissociar isso. Então, o quanto a gente foi forçado a olhar para esse assunto, né? Aqui, passei a entender mais a importância da saúde mental. A gente falou ano passado, né? A gente, nos grupos que eu participo, bem dedicados à psicologia, enfim, a infodemia, né? Que a gente ainda vive, o quanto ela também é prejudicial, e quanto ela já acontecia antes também, mas o assunto, no caso, pandemia, o quanto ela, né, ativa e dispara também questões que mobilizam, né? Eu sinto que vou sair dessa experiência da pandemia melhor do que antes. Então, aqui 57% dos respondentes falando sobre isso. E percebi que a internet e as redes sociais contribuem para a minha ansiedade. Então, se a gente pensar no indivíduo, na educação, né, no conhecimento que ele adquire sobre si mesmo, né, o quanto ele passa também a fazer escolhas melhores para cuidar da sua saúde, né? Aqui outros cuidados adotados com a alimentação, assuntos que já são conhecidos, né? Atividade física, mais tempo de lazer, de cuidado para si, né? O tempo com os filhos. Então, tudo isso foi sendo estratificado para mostrar assim, a gente precisa se mobilizar, né? Mexer aí com vários assuntos. Novas práticas para a saúde mental, afastamento das notícias, informações que fazem mal, cursos, leituras, aprendizados, atividade física, então aí como os 3 principais, né, novas práticas que foram adotadas por quem respondeu a pesquisa aí, tá? Agora vamos entrar um pouquinho, então, sobre práticas adotadas pelas empresas, né? Dos respondentes, 47% dos profissionais sentem que a sua empresa está preocupada. Então a maioria já apontou aqui nessa pesquisa que a empresa deu um passo, né? Está se preocupando. E 25% de quem respondeu não. Então, por meio do básico, vamos olhar aqui, né? 23% aí de boletins informativos e cuidados com a saúde mental. Um primeiro passo foi dado, né? Eu chamo isso de psicoeducação, né? Começaram a falar sobre o assunto. Equipe psicológica, a gente viu muito isso, e agora falando um pouquinho de caminhos, né, que em algum momento, Erwin, você falou, eu já trago isso aqui, pensando na minha realidade. Hoje, por exemplo, para quem tem uma rede social como o Instagram, por exemplo, eu vou falar dele em especial, a gente já encontra colegas, páginas de profissionais que divulgam o seu trabalho, inclusive, né, estou falando agora da psicologia clínica, né, o acesso à terapia hoje, a gente pode perceber claramente o quanto popularizou. Então, a gente consegue ver hoje posts de profissionais que se disponibilizam ao atendimento social, pessoas de baixa renda, a gente tem as plataformas aí online que, né, nossa, eu estou aqui, eu posso acionar um profissional de qualquer lugar, se eu tenho internet, se eu tenho um computador, se eu tenho um ambiente adequado naturalmente, né? E as empresas olhando para isso também como uma alternativa, por exemplo, de benefício, né? Palestras, webinar com foco, esse aqui é um exemplo, né? E outras situações aí, ó, terapia oferecida pelo plano de saúde, enfim, foi-se, né, buscando aí alternativas. Aqui é um trecho, né, de uma matéria aí da Exame, do ano passado, dezembro, de alguns executivos, algumas falas aí, de executivos que estão à frente de questões de saúde mental. Ano passado a gente teve também, a gente convidou a SAP aí para uma executiva falar conosco também sobre esse assunto, contar como é que eles estão fazendo. Então a gente já consegue escutar, né, essa força vindo de quem, poxa, uma empresa grande, talvez seja mais fácil. Não, para mim, né, pelo contrário, mostrar que independente do tamanho da empresa, algo precisa ser feito. Então, acolhimento, pertencimento, diversidade são alguns pontos que unem a gestão, né, e cultura empresarial à saúde mental.
Então, quando eu penso em acolhimento, pertencimento e diversidade, eu volto naquele assunto lá do começo, né? Do preconceito, de quebrar, né, barreiras. Então, quando eu penso diversidade, inclusive diversidade de pensamento, né? Quando eu tenho pessoas que pensam diferente, que enxergam uma mesma situação sob óticas diferentes. Quando eu penso, por exemplo, em formações diferentes. Hoje a gente já consegue ver uma pessoa que faz, por exemplo, recrutamento e seleção, sei lá, você vê uma vaga que a formação dela não é de psicologia, não é de administração, pouco importa. Ela pode trabalhar com processo seletivo, mas ela tem um olhar diferente, né? Essa diversidade de uma maneira ampliada. A cultura, a gente vai falar um pouquinho agora da cultura, né? Aqui já tem estudos também falando sobre isso, trabalhadores felizes são mais produtivos, e aqui eu faço uma ressalva do felizes, a felicidade não como, né, a felicidade como meta, mas a felicidade relacionada ao bem-estar, a satisfação, a eu conseguir ser produtiva no meu trabalho, conseguir usar as minhas habilidades, conseguir contribuir para a comunidade, né? Tudo isso tem um retorno. E aqui, né, nessa tela aqui, a ideia é trazer, então, Ervin, lá, quando você me perguntou ali o que fazer, né, alguns caminhos, e a gente, né, nas nossas conversas, eu e a Flávia, nas nossas trocas para estar aqui hoje, né, eu diria que a primeira linha disso tudo aqui, que são caminhos e possibilidades, né, eu acho que a receita, o ingrediente, né, não receita, ingredientes para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, né, o interesse genuíno. Quando ele é genuíno, quando ele é verdadeiro, a chance de ele colher frutos é muito grande, né, então, isso tudo para dizer que, poxa, tá na moda, eu tenho que correr atrás, eu quero ser, sei lá, GPTW, então eu tenho que ter algumas ações. Não, não é isso. É o interesse genuíno mesmo, assim, por fazer uma contribuição para que esse cenário possa ser minimizado, né? Então, tratar a saúde como um atributo do negócio, né? Trazer ele para a pauta de verdade, né? Mas, olhando primeiro, assim, como que eu tô, como que eu faço, como que eu ajo no meu dia a dia, né? Trabalhar na conscientização, no combate ao preconceito. Se eu sou uma empresa pequena, não tenho RH estruturado, por onde que eu começo? Pelo dono do negócio, por quem está ali, né, à frente. Então, não ter um RH, ser pequeno, não pode inviabilizar. Ele tem que ser pensado, né, nessa primeira linha. Bom, eu sou um gestor, eu tenho uma empresa pequena, me interesso por esse assunto, eu sei que isso tem impacto, por onde que eu começo? Abrindo canais de comunicação, endereçamento, né? Então, hoje a gente tem aí, por exemplo, entidades de saúde, cooperativas, profissionais que podem falar, psicoeducar, que a gente chama, trazer esse assunto para conversar, endereçar, fomentar uma cultura, né, de estímulo, de bom relacionamento entre as pessoas, uma cultura leve, saudável, respeitosa, inclusiva. Se eu já começo fazendo isso, eu já estou contribuindo para questões de saúde mental, né? Eu posso fazer um diagnóstico na minha empresa, uma pesquisa, pensar assim, poxa, mas será que, por exemplo, palestra ou trabalhar a questão de mindfulness é algo que vai interessar? Talvez não seja, talvez os meus, sei lá, fazendo um diagnóstico, eu possa identificar que o assunto muito urgente seja, por exemplo, saúde financeira. As pessoas estão endividadas, estão com dúvida, eu posso chamar alguém para orientar, né? Pode ser um caminho também para ajudar. Então, por isso que às vezes o diagnóstico, começar por isso também é um caminho. Pensar num programa customizado, estruturado para aquela realidade, né? Ações de incentivo, por exemplo, para a prática de atividade física, ginástica laboral, grupo de caminhada, corrida, se isso tem, né, vai ter a ver com o que se está, né, pautado naquilo. Mas também não quer dizer que você não possa olhar para essas questões se eu considero a saúde como algo amplo, né? Campanhas, por exemplo, sobre o consumo de álcool, cigarro, drogas, trazer informação. As pessoas muitas vezes precisam de informação, conhecimento. O mindfulness, ele é citado aqui porque ele está sendo cada vez mais, ainda bem, popularizado, né? Por que eu falo ainda bem? Porque muitas pessoas não conhecem, não sabem nem o que é isso,
e é importante desmistificar, trazer para um dia a dia, porque ele pode ajudar muito. É uma técnica aí de atenção plena, onde eu consigo fazer por meio de alguns exercícios, já tem aplicativo, já tem live, tem um monte de coisa que pode ensinar e ser mais um recurso para ajudar aí as pessoas, né, a se conhecerem, a se perceberem, né, o seu estado emocional, enfim, concentração. Adotar, por exemplo, também mudanças físicas no ambiente, desde a cor, os recursos para relaxar, enfim, aqui são, né, uma série de coisas que a gente trouxe aí como ideias. Flávia, pode me interromper. Eu queria fazer algumas considerações, Camila, ainda nesse slide anterior. Né? É importante colocar, né, pessoal, falando agora de empresário para empresário, que a gente tem a escolha de não fazer nada com isso, né? Porque eu tenho certeza, e nós já conversamos com alguns empresários que dizem assim, eu não quero ter que lidar com isso, né? As pessoas precisam encontrar os seus caminhos e existe um receio muito grande por parte de gestores, de executivos e de empresários de assumir um papel que ele entende que não é dele, que é do governo, que é do médico, das pessoas, que é da família, mas que não é dele. E realmente existe uma parcela de responsabilidade que não é dele. Mas o que eu quero dizer é, apesar de você ter a escolha de não fazer nada com isso, ou mesmo tendo essa escolha, você vai concorrer, enquanto CNPJ, enquanto marca empregadora, você vai concorrer com empresas que cuidam, que olham para isso. Então, isso é o primeiro ponto de alerta. Agora, falando empresarialmente, né? Você pode não querer. Não tenho RH, não tenho estrutura, não tenho pessoas, não tenho como lidar com isso. Mas o seu vizinho pode criar ali um índice de atratividade para mão de obra maior por estar olhando para isso. Então, vamos pensar na possibilidade, né? O que a gente pode efetivamente fazer são coisas pequenas, né? E como a Camila falou, ter o interesse pelo tema ou tirar o véu, né, que vela esse assunto dentro da empresa, criando eventualmente rodas de conversa ou começando por esse diagnóstico, já é um grande caminho. E eu queria também falar um pouquinho mais do que é fazer um diagnóstico. Parece uma coisa assim tão complexa, um check-up geral, mas não. A gente precisa se desapegar do hábito de copiar-colar, de olhar para ações que o vizinho faz e querer fazer também. E, antes de tudo, pensar para quem fazer, e não só o que fazer. Quem é o seu público? O seu público é mais feminino, é mais masculino? Qual é a faixa etária das pessoas que trabalham com você? O que é felicidade para eles? O que gera felicidade para eles? E que tipo de dores eles têm? Como a Camila falou, quando a gente vai para uma empresa de tecnologia, por exemplo, a gente tem equipes extremamente jovens, gente tecnológica, com instrução, são dores diferentes de um chão de fábrica, né? De um público feminino que tem uma média aí de filhos grande, né? Versus esse público da empresa de sistemas. Então, a primeira coisa é tentar minimamente fazer um mapa do seu público. Isso vale para tudo, não só para a saúde mental, né? Enquanto RH, vale para tudo. Quem é o meu público? Que nível de instrução eles têm? Que idade eles têm? Com que tipo de problemas eles convivem? E aí buscar, eventualmente, parcerias e ações, né, que contribuam para isso. Às vezes, trazer uma pessoa para dar uma palestra. Pode ser a Camila. Camila dá uma palestra incrível, um workshop para chão de fábrica, que estimula as pessoas a entenderem o que elas estão sentindo, porque elas nem sabem. Às vezes a pressão sobe e o coração acelera, mas elas nem sabem que isso é um sintoma de ansiedade, elas não sabem como chamar isso, porque isso não faz parte do mundo, né, físico delas. Então, às vezes, trazer uma pessoa para dizer, olha, se você sentir que a tua pressão subiu, cuidado, não precisa tomar remédio para pressão. Respira e veja se a pressão baixa. Porque se a pressão baixar, é que o problema não era a pressão, era a tua ansiedade. Presta atenção na sua pulsação, na sua frequência cardíaca. Às vezes, isso já ajuda, né? Então, o diagnóstico, sem dúvida, é o primeiro passo, que não precisa ser uma coisa grandiosa, mas um mapa. Se você, como gestor,
ou como empresário, como líder de equipe, não se sente confortável, né, em abordar esse assunto, isso também não é desculpa. Ache alguém que tenha essa habilidade. Às vezes, na sua equipe, né, o processo de desmistificação do tema, ele não precisa ser capitaneado por você. Você tem que estar patrocinando isso, né? Emocionalmente também, não só financeiramente. Mas pega aquela pessoa mais sensível, seja uma pessoa lá do financeiro, enfim, a pessoa mais sensível a pessoas, deixa ela capitanear isso, deixa ela fazer esse bem também para sua empresa, né? E o que é capitanear? De novo, fazer um mapa, né, desse público interno, entender quem eles são, quais são as dores, entender o que poderia eventualmente trazer, contribuir, né, para a saúde das pessoas, para a saúde mental das pessoas, né? E ir atrás de parceiros, de ações. Não precisa ser você. E, por fim, eu queria dizer que as relações e o ambiente são fundamentais. Então, se você ou não tem disposição, não tem disponibilidade, ou não tem braço para ir atrás de ações específicas à saúde mental, ou que tratem dos problemas, enfim, gere momentos de felicidade e trate das relações de trabalho para que elas sejam mais saudáveis. A gente não cabe mais, no momento que a gente vive, na evolução humana do mundo do trabalho, e agora tendo vivido essa pandemia, estando vivendo essa pandemia, não cabe mais a gente ter uma liderança extremamente grosseira, antiga, capataz das pessoas, porque ele é bom tecnicamente e a gente tem que administrar. Não cabe mais no ambiente corporativo de hoje, entende? Essa pessoa precisa ou se transformar, ou alguém tem que ser treinado para ter um pouco mais de sensibilidade às pessoas. As lideranças precisam ter sensibilidade às pessoas. Isso faz parte do rol de competências do futuro peronomútil, assim, do futuro presente, né? As relações, a capacidade de sensibilidade, relação interpessoal é inegociável num líder de equipe, né? Então, são essas as minhas considerações, Camila. Não, legal. Obrigada, deixa eu só interromper um pouquinho, já estamos no limite que a gente costuma obedecer aqui nas nossas lives, nós já atingimos um pouquinho mais do que 1 hora, então talvez se vocês pudessem, né, senhor Erwin, se quiser fazer alguma consideração, ou se a gente puder já começar a se encaminhar para as considerações finais, para o nosso fechamento, porque tem muita coisa para falar, né? Sim. Na verdade, teria mais 1 hora de coisas para falar, tem todo um outro lado que a gente poderia falar de saúde mental, né? Das metas, né? Às vezes uma pessoa tá se tornando improdutiva porque está fazendo alguma coisa que poderia não estar fazendo, às vezes, com a ajuda de uma pessoa especializada, poderia estar fazendo em um outro momento, para aquilo não acabar puxando a pessoa para baixo, mas tem tantas coisas que, né, devem ser feitas e merecem um olhar, como a senhora Flávia colocou agora, que às vezes vão representar a perda de um grande funcionário, né, e que vai ser, nossa, mas ele não tinha achei que ele tinha um problema de depressão. Não, às vezes ele precisava de um olhar, de uma palavra, né, às vezes até para ele saber que ele tem que procurar ajuda, né, já é uma bela de uma mão amiga aí, vamos dizer, né, a compreensão de que a pessoa não está assim pelo controle dela, pela escolha, né, na verdade a maioria das vezes não é. Mas então, se vocês puderem, então, fazer as considerações finais para a gente fazer o fechamento. Não, é bem isso, assim, acho que a gente já conseguiu concluir, realmente a gente passou um pouquinho, mas até que, né, a gente colocou como a questão, né, se a gente conseguir avançar aí, se interessando pelo assunto, vendo, né, tá bom, eu não sei, mas quem sabe, indo atrás, buscando informação, buscando quebrar barreiras aí, eu posso estar impedindo uma situação como essa, que pode acontecer naturalmente no dia a dia, e até, né, encaminhar a pessoa aí para um tratamento adequado, correto, né, que ela possa enfim, voltar aí a ter condições, né, e trabalhar produtivamente, viver produtivamente, né. Então, a gente agradece aí a nossa... essa grande oportunidade, realmente, é um assunto que é muito grande, né, tem vários poréns aí, vários detalhes, mas a gente tentou passar aí para vocês de uma forma
que fosse fácil de entender, né? Então, a Veli está em Santa Catarina, Blumenau, nós trabalhamos aí, né, em parceria, e muito obrigada aí pelo momento. Senhora Flávia, quer falar mais alguma fechamento? Não, só agradecer e sugerir que a gente faça uma live aí, de repente, de saúde mental parte 2, para a gente continuar. Perfeito. Então tá, presidente Erwin, então... Fazer as minhas considerações finais também, então, agradecendo, antes de mais nada, parabenizando em primeiro lugar a Camila e a Flávia pela assim, profundidade do material que vocês fizeram. Eu tinha feito alguns apontamentos aqui que foram plenamente abordados por vocês, e principalmente gostei bastante das sugestões, porque cada sugestão que estão ali é uma oportunidade que a gente tem de reduzir esses impactos da pandemia, e não só da pandemia, mas da saúde mental, na verdade, nas empresas e na coletividade como um todo. Só destacar o primeiro ponto ali que a Camila colocou como sendo um interesse genuíno das empresas ou das pessoas. Vamos até abrir um pouco mais o tema, não ficando apenas na empresa, né? Mas o interesse genuíno de cada um de nós em nos preocuparmos com esse tema e enxergarmos a empresa não apenas como uma fábrica de gerar recursos, vamos falar assim, mas como um bem social. Todas as empresas, eu acho que o papel do sindicato tem um pouco disso, de tentar levar para as empresas como um todo essa visão de que a empresa é um bem social, de que nós temos que, na verdade, contribuir com a coletividade, e a começar pela questão da saúde mental, da felicidade das pessoas que colaboram conosco e que estão dividindo esse percurso chamado vida conosco, né? Falando até uma questão um pouco mais espiritual do enfoque, e não tanto material da questão. Então, agradecer a vocês pela abordagem. Nós até passamos um pouquinho do tempo, mas eu acho que foi fantástico, adorei a abordagem de vocês. E, com certeza, Flávia, esse foi apenas um primeiro passo, né? Porque, como nós dissemos lá no início, a ideia dessa nossa live era justamente tentar alinhar os próximos passos. E eu acho que a gente vai, em parceria com a Veli, com o Sinfri e com a Gouveia dos Reis, tentar criar alguma forma de auxiliar as empresas em minimizar esses impactos da saúde mental. Então, obrigado pela exposição de vocês. Queria agradecer a participação de todos que estiveram ao vivo conosco, agradecer também as colaborações, aos comentários que foram feitos aqui no YouTube. O Marcelo Ferreira lá colocou, né, perfeita colocação da senhora Flávia. O Cristiano também, parabéns pela iniciativa, agradeço desde já a participação, a oportunidade de participação desse encontro. Então, assim, vários comentários, não vou poder ler todos aqui, mas que gostaram bastante da exposição de vocês. E, dito isso, damos, então, por encerrada essa nossa palestra, essa nossa exposição de hoje, e convidando a todos para, daqui a 15 dias, novamente, se conectar aqui com o canal da GDR, do Sinfri, com mais algum tema aí de importância para as nossas empresas. Uma boa tarde a todos e até o próximo encontro, então. Obrigada, até mais. Obrigada.